Olá, bem-vindos a mais um podcast da Imigração na Real aqui. Hoje nós vamos falar de um assunto complicado, mas é um assunto que é necessário, que é urgente que a gente fale. Não é muito comum, as pessoas não falam sobre ele, mas ele existe e ele é extremamente importante para toda pessoa que vai migrar, né? Ela precisa saber que ela vai passar por isso. E eu tô dizendo vai com toda a certeza do mundo. Você vai passar por um luto migratório. Débora, mas como assim, né? O luto só não acontece quando a gente perde uma pessoa, um ente querido? Não, meus queridos, de jeito nenhum. O luto acontece também sempre quando a gente fecha ciclos, quando a gente começa uma nova etapa, quando a gente muda de fase e, claro, como se não bastasse, a gente está fazendo uma mudança absurda na nossa vida, né? Então é claro que a gente vai sim sofrer os efeitos do luto. E hoje eu quero trazer aqui para vocês, né, algumas características, porque embora eles são muito parecidos, inclusive vocês vão ver, porque as fases do luto, né, que a gente vive, de um luto real, de um luto de um ente querido, a gente também vive nesse luto migratório. Mas tem aí umas características, algumas particularidades que eu quero trazer aqui para vocês. Eu aqui, né, vocês aí do podcast não estão vendo, mas eu tô aqui com as minhas anotações para não esquecer nada para vocês, porque como sempre eu digo, né, eu gravo aqui o podcast para quem gosta do som e gravo também aqui para o YouTube, para quem gosta de ver aí a imagem, para quem gosta de conversar aqui tete a tete, olho no olho aqui comigo. Então, para quem tá aí, né, no YouTube, vai saber que eu tô aqui com os meus papeizinhos e vocês vão escutar aqui também as folhinhas aí passeando, né? Mas é isso, amigos, vamos lá. Eu quero primeiro começar com uma frase aqui, né, de um autor que é a pessoa hoje em dia, uma sumidade, né, é a pessoa que mais fala de luto migratório, é um argentino, né, que chama Chotegui, é um autor aí, um psiquiatra, um psicanalista que começou a estudar muito essa questão do luto migratório e ele, enfim, né, ele é essa pessoa aí, né, que estuda muito e fala de uma coisa muito importante, que ele traduziu, né, compilou, na verdade, algumas características e ele traz como a síndrome de Ulisses, que é quando esse luto migratório ele fica crônico, né, a pessoa aí realmente passa por essa situação durante muito tempo. Então, eu quero começar falando aqui, a frase que ele fala é: migração, né, parece uma solução, mas pode virar um problema. E é isso, né? A gente vai em busca, quando a gente vai migrar, a gente vai em busca de qualidade de vida, de uma vida muito melhor, de ganhar mais dinheiro. A gente vai em busca de tentar, né, ter algo a mais para a nossa vida, algo que nos valoriza, algo que, enfim, que mude essa nossa vida, uma coisa positiva. Mas dependendo do como você aí vive e o que você enfrenta quando você vai e da forma com que você vai, também vai dizer muito aí, né, se isso vai ser um sucesso ou um insucesso. É claro que as dificuldades com certeza você vai passar, né, mas depende muito de você, da sua adaptação, de como você vai lidar com os estressores, né, e aí eu já trago duas coisas. A imigração, ela é baseada em dois riscos, né? Tanto a vulnerabilidade da pessoa, porque eu posso ir de uma maneira com condições, por exemplo, financeiras boas, né? No primeiro podcast eu já trouxe aí para vocês essa diferenciação entre expatriação e imigração, né? Então eu posso ir com todas as condições do mundo, como é a questão da expatriação,
como eu posso ir sem condições nenhuma, sem saber o que vai ser o meu dia de amanhã, como eu posso ir com riscos, né? Muitas vezes a gente vai e a gente não sabe, mas a gente pode desenvolver uma ansiedade, uma depressão, a gente pode ter problemas de saúde, né? Que no nosso país a gente está cuidando e de repente num outro país você não sabe como vai ser, como é a condição de saúde daquele lugar. Então existem muitas características pessoais que podem ajudar ou determinar aí uma não adaptação e também muitos estresse, né? Muitos estressores no meio desse caminho. E o segundo risco seria também realmente os estressores do local onde você vai. Então, como você chega, de que maneira você é acolhido, se aquele país tem alguma política pública para imigrantes, né? Se você tem já um trabalho, se você vai ficar vagando por lá, se você tem uma rede de apoio, se você conhece alguém, se você está indo já para um lugar para ficar ou se você não vai. Então, muitas questões aí, né? Racismo, xenofobia, são coisas que a gente também vai, de alguma maneira, a gente vai sofrer, né? A gente vai passar por isso, a gente vai passar por esses estressores. E tudo isso, né, pode sim trazer esse luto migratório. Então vamos falar aqui, né, mais uma curiosidade que eu queria falar para vocês, duas na verdade. Sabia que a propensão, né, os dados dizem que as mulheres, elas são mais propensas, de novo nós aqui, né, mulherada, a gente é mais propensa a fazer esse trajeto de migração, né, a gente imigra mais do que os homens. E uma outra curiosidade também, né, é que a pessoa que migra, né, na verdade ela pode olhar para trás e ela pode ver que na história, na ancestralidade, em outras gerações da família dela, com certeza ela tem pessoas ou ela tem histórias de pessoas que fizeram caminhos de migração. Muitas vezes não precisa ser para fora do país, mas pode ser dentro do próprio Brasil aqui, né? Então, com certeza a gente tem um pouco mais essa curiosidade, né? Ah, sim, uma outra coisa também. Essa situação de imigração também pode gerar aí, né, mexer com o nosso sistema neurológico aí, né? A gente pode ter sim uma descarga de adrenalina, de dopamina. Então, muitas vezes a pessoa que faz esse caminho, ela é curiosa, ela é uma pessoa que gosta da aventura, que ela gosta de se arriscar, né? E depois ela pode ficar até mesmo viciada nisso, né? Quando as coisas se acalmam, ela quer também novas experiências, ou ela quer ir para outro lugar, ou então ela traz também essa curiosidade dela, né, ou essa vontade de ter mais adrenalina, de ter mais, né, dopamina aí em práticas de esporte, enfim, em alguns caminhos aí que vão trazer essa adrenalina para ela. Então esses são, né, os caminhos. Por que que a gente migra, né? A gente já falou também no começo. Porque a gente vai aí em busca de algo melhor, ou porque isso já tem na nossa família, ou porque de repente surgiu uma oportunidade, né? Eu vou a trabalho, ou então aqui no meu país está muito ruim, aí eu desejo que eu vou procurar aí, né, outra, ou até a curiosidade mesmo, eu quero viajar ao mundo, eu quero conhecer novas culturas, eu quero outras pessoas, então cada um vai ter o seu motivo. Mas vamos falando aí então, né, das características do luto migratório, que eu acho que é isso que interessa, né, para todos vocês aí. Poxa vida, o que é esse luto, Débora? Pois é, o luto é isso que eu falei, é realmente a gente passar por um processo de perda, de vazio, a gente vai sentir muito parecido como se tivesse falecido uma pessoa que você ama muito, né, de alguma maneira. Eu digo que sim, né, uma parte sua vai morrer, né, porque vai nascer uma outra parte, você vai mudar, você vai se transformar, você vai estar num outro lugar sendo uma outra pessoa, você, como eu disse no primeiro episódio aqui, você vai nascer de novo. Então, para nascer de novo, a gente precisa morrer, a gente precisa matar uma certa parte nossa. Então, por isso, a gente vai sentir sim as características como se a gente estivesse sim se despedindo de alguém, né? De alguém que faleceu mesmo. E a gente vai sentir tudo aquilo, a gente vai sentir tristeza, a gente vai sentir angústia, a gente vai sentir
vazio, a gente vai ficar triste por um tempo, a gente vai ter que ressignificar muita coisa, a gente vai ter que se adaptar a muita coisa, né? Então, nessas características, o luto é muito parecido. E, Débora, mas e aí, quanto tempo isso vai demorar? Isso vai depender muito de você, isso vai depender muito de como você lida com essa situação. Mas eu posso te dizer que pela minha experiência, pelas literaturas, a gente já entende que é mais ou menos ali de uns 6 meses, podendo durar até uns 2 anos, a gente ficar com essa sensação de melancolia, a gente ficar com esse lugar que parece que está desconfortável, que eu não sei direito, que eu não sei se eu pertenço lá ou cá. Então a gente fica assim, né, nesse limbo por um tempo aí, e vai depender do processo de cada um, do quanto você de fato vai em busca dessa adaptação, você sai da sua zona de conforto, você se arrisca, você se joga, você cuida de você cuida das suas emoções. Aí sim, né, pode ser que o processo seja um pouco mais apressado, aí um pouco mais rápido, e você consiga sim de fato sair desse luto migratório. Mas bora lá, né? A primeira característica do luto migratório é que ele é parcial, né? Justamente nisso que eu estava falando. Como não há concretamente, né, a morte de alguém, então ele é parcial. Por quê? Porque a gente está sofrendo por uma coisa que ainda existe. De fato, a gente está sofrendo de saudade dos familiares. Os familiares estão lá, né? Você só está longe. Eu estou sofrendo pela saudade do meu país, dos costumes, do que eu estava acostumado, da vida que eu tinha lá. Tudo bem, mas aí o seu país ainda existe, ele ainda está lá. Então, na verdade, essa é uma diferença, né? A gente não tem a morte concreta, a gente não tem uma pessoa que faleceu. A gente sente todos esses sintomas, a gente sente todas essas características, mas de fato não existe alguém que de fato faleceu, né? É uma questão muito mais subjetiva, muito mais interna, muito mais aí dentro da nossa psique, né, de sentimento, do que de fato de algo que a gente tá ali, né, realmente enterrando uma pessoa, fazendo um velório. Não acontece isso, né? Isso também eu acho que é complicado, porque também dentro do luto, né, de uma pessoa que faleceu, a gente tem esses rituais, e quando a gente vai fazer a imigração, a gente esquece que também a gente precisa de alguns rituais, até pra gente poder ir se despedindo dessa vida, daquilo que você tinha, você ir entendendo, você mostrando aí pra tua cabeça que mudou, que tá mudando, que vai ser uma outra coisa, que eu realmente estou encerrando esse ciclo para poder abrir um outro. Então o primeiro é isso, né? Não há um desaparecimento de alguém. Tem aí sim, né? E ele pode ser reversível. Isso também é um outro ponto importante, porque quando há a morte de alguém, a gente sabe que morreu, acabou, né? Não é reversível aquela situação. Quando no fato da migração, isso é reversível, né? Porque eu posso voltar a qualquer momento para o meu país, ou eu posso até desistir às vésperas da viagem, eu posso dizer, não vou mais, acabou, pronto, né? Eu acabo com essa angústia, com essa situação, com esse problema. Uma outra coisa é que esse luto, ele acaba sendo uma ferida muito mais difícil da gente curar, porque ele é recorrente. A minha sensação de luto, ela é recorrente. O que quer dizer isso? A todo momento que eu entro em contato, eu ligo quando eu tô com saudade, eu vejo as pessoas ali pela internet, eu acompanho não sei quem na rede social, eu fico sabendo da notícia do meu país, eu fico entrando em contato para saber o que está acontecendo, eu não consigo me desligar. E toda vez que eu entro em contato com algo que do meu país, que da minha vida antiga, dos meus familiares, né, do que está acontecendo lá, eu revivo essa dor, né? Então, às vezes tem gente que fala, eu não vou ligar mais, eu não quero mais saber o que está acontecendo, eu vou me distanciar. Por quê? Porque aquilo está doendo, porque aquilo é uma ferida que fica sangrando. Parece que quando a gente não liga, a gente fica bem, a gente começa a entrar, né, na vida lá do país que você tá, você começa então de fato a se inserir, a prestar atenção. Só que aí, né, tem uma ligação, e aí alguém do outro lado fala, poxa, a gente tá morrendo de saudade. Ainda mais, né, quando a gente fala
de pessoas que foram no sentido de imigrar, e principalmente as pessoas que vão, né, e que ficam indocumentadas. Elas não têm essa possibilidade de voltar tão já para conhecer, para voltar, para olhar, para abraçar, para rever essa família. Então, claro que essa dor, ela vai ser muito mais ampliada, né? Porque a pessoa, cada vez que ela entra em contato com aquela dor, com aquela perda, com tudo que ela deixou, com quanto tempo vai demorar, com a incerteza, com a insegurança de como será que vai ser aquilo, dói pra caramba, aquilo tudo sangra de novo. Então esse luto é um luto que frequentemente você está visitando essa perda. Por isso ele é mais difícil da gente curar e da gente passar por ele de uma maneira mais branda e mais leve. Não que, né, passar por um luto também de alguma pessoa que faleceu seja mais brando e mais leve, não, né, é dolorido do mesmo jeito, mas às vezes a gente vive o luto daquela pessoa, né, e a gente vai curando, a gente vai ressignificando, e pode ser que a gente conclua ele de uma maneira mais rápida, quando na imigração tem sempre essa revisita, né, no que está acontecendo ali. Outra coisa, né, a gente nesse momento, a gente também, um outro aspecto aqui, né, é que a gente revive, que a gente fica num lugar, né, das emoções mais infantis, né, porque a gente olha para um sentimento que é um sentimento muito instintivo, um sentimento muito primitivo, um sentimento que é da dor, que é da perda, que é da tristeza, que é da raiva, né? Então, com certeza, a gente vai trazer aspectos da nossa imaturidade, né? Da nossa personalidade muito mais infantis, né? Deixa eu só ver um negócio aqui. Exato, né? E aí traz aqui também, né, a mesma coisa que eu trouxe no primeiro episódio. Por quê? Porque eu estou nascendo de novo. Então, com certeza, vai você também revisitar muito a sua história de vida, né? Como eu brinco no primeiro episódio e falo aqui de novo. Você nasce de novo, então você aprende a falar, você aprende a comer de novo, você aprende a andar, né, pelos lugares que você não conhece, você começa a ter que criar memórias, você começa a ter que criar uma rede de apoio, você começa a ter que aprender até se relacionar, porque muitas vezes você está num país que a cultura é completamente diferente da sua, então com certeza você vai, né, ter que nascer de novo. E aí você revisita grandes coisas, né, que são da sua infância, da sua adolescência, então meio que você refaz a sua história. E nisso eu já coloco aqui, né, a questão da identidade, é uma outra característica. Você tem sim a possibilidade de revisitar a sua identidade, que enquanto você estava no Brasil já estava formada, né? Você já sabia quem você era, você sabe o que você gosta, você já tem um certo vínculo com as pessoas, você sabe como se relacionar, só que quando você nasce de novo num outro lugar, isso mexe diretamente com a sua identidade, com quem você é. Você perde essa resposta dessa pergunta que antes era tão fácil você responder e agora você não tem mais essa resposta. Quem sou eu? Quem sou eu agora? Quem sou eu nesse país? Né? Porque como eu falo também, brinco com as minhas clientes, se você resolver chegar lá e você disser que você inventar, na verdade, um personagem, uma outra vida e dizer um outro nome, começar do zero, você pode. Quem vai saber? Ninguém tem essa resposta, ninguém tem essa história pregressa sua, né? Então, com certeza, você vai mudar sim a sua identidade, até porque, né, tem uma coisa também na literatura que diz que em cada língua você tem a possibilidade de desenvolver uma nova personalidade. Então, às vezes aqui no Brasil você é uma pessoa expansiva, você é uma pessoa extrovertida, você é uma pessoa que fala com todo mundo e de repente quando você vai para fora você tem uma dificuldade, por exemplo, de ter, né, de aprender aquele novo idioma. Então com certeza você vai
ficar um pouco mais com vergonha, você vai se excluir, né? Tem pessoas que desenvolvem até fobia social, porque fica com tanto medo de falar, de errar, do que as pessoas vão pensar, das críticas, né? Às vezes até, como eu disse, do racismo, às vezes até da xenofobia, que a pessoa pode estar vivenciando isso num novo país. Então é uma pessoa que pode sim, numa outra língua, num outro país, trazer uma personalidade completamente diferente da personalidade que ela tem, né, no seu país de origem. Então ela pode ser uma pessoa tímida, ela pode ser uma pessoa introvertida, ela pode ser uma pessoa, né, mais fechada aí para o mundo. Então isso também é um outro ponto. Lembrem-se que vai mudar a sua identidade e vai mudar, né, também num outro país. E isso dá um bode danado, assim, é um outro momento, a gente fala num outro dia dessa questão, dessa mudança, né, da nossa identidade, da nossa personalidade num outro país. Dá aqui, né, dá origem também à regressão, né? Sim, a estresse, a tensão, né? Também a gente, por tudo isso que eu tô falando, você vai imaginando o quanto que você vai sentindo na pele, o quanto que você vai vendo que isso tudo é estressante, né? Por exemplo, você chega num outro lugar, você não sabe falar aquela língua, ou mesmo que você sabe, você não conhece, sei lá, você vai no supermercado, né? Você não conhece aqueles itens, você não conhece aqueles utensílios, você não sabe direito o gosto, como funciona, como é aquela comida naquele lugar. Então, isso só ir ao supermercado já gera um estresse, porque você está fora da sua zona de conforto. Você está ali tentando entender, isso gera tensão, que muitas vezes foi como eu disse, se você não conseguir lidar com isso de uma maneira mais tranquila, ou você não está ligado que isso faz parte desse processo de adaptação, pode sim desenvolver, como eu disse, uma fobia social, uma ansiedade, uma crise de pânico, né? Você pode entrar numa depressão também, porque você tá tendo várias coisas na sua vida que estão fora do lugar. Imagina a quantidade de tensão, né? Eu não preciso nem dizer imagina, porque vocês sabem disso, né? Vocês sabem o quanto causa mudança de humor, irritabilidade, né? Você realmente não se conhece, de repente você tá ali conversando, você explode do nada, porque você, né, tá com muitos estressores ali em volta de você, né? Então, nessa hora, a tendência também é que você haja dessa maneira mais instintiva, como eu estava falando, né? Nossa, ao invés de eu conseguir conversar, de eu me manter calmo, não, eu já explodi, eu já saí xingando, eu já fiquei nervoso, eu já tive vontade de sair correndo, já de pegar minhas malas e ir embora pro Brasil, né? Outra característica aqui são as fases, né? Não sei se vocês sabem, mas as fases do luto né, negação, resistência, aceitação e integração. E as fases do luto migratório são exatamente as mesmas. Então, num primeiro momento você nega, né? Que eu falo aqui do caminho da borboleta, que num primeiro momento você chega, você vive como turista, você não cai a tua ficha, você nega que você mudou para aquele país. Nega não conscientemente, mas sim inconscientemente. Você fica ali naquela situação de que parece que tá tudo bem, né? Tá ótimo, nossa, é maravilhoso, é tudo lindo, eu tô curiosa, eu quero sair, eu quero conhecer, eu quero fazer pessoas. Você chega até no começo, né? Você se arrisca, você fala com todo mundo, você não tem vergonha de nada, né? Tá tudo ótimo, tá tudo bem. Daqui a pouco, né, começa aí a resistência, começa a fase realmente de uma dificuldade, porque é a hora que cai essa ficha. E já dou uma dica aqui para vocês, porque essa ficha, ela demora um pouco para acontecer, ela demora, ela cai mais ou menos ali depois de uns 5, 6 meses, que é a hora que você fala, cara, eu achei que eu tava adaptado já, tava tudo bem, tava tudo ótimo. E aí vem aquela angústia, vem aquela dor, vem aquela tristeza, porque ali cai a sua ficha, ali você já estabeleceu, né, muito da sua rotina, ali você fala, putz, eu tô morando aqui mesmo, cara, já devo ter tirado alguns documentos, eu já talvez já fui, né, tirar uma carteira de motorista, eu já arrumei talvez um emprego, eu já tenho uma casa para morar, já tenho uma rotina, já sei qual é o restaurante que eu gosto, eu já sei mais ou menos qual é o supermercado que eu sempre vou, eu já imagino, já comecei a identificar alguns temperos, algumas comidas, então ali você fala, putz, eu vou morar aqui mesmo. Né? Uau, eu estou morando, vai demorar, ou eu não vou voltar para ver minha família, ou então não brevemente eles vão vir também me visitar. Então ali começa o luto, né? Aí começa de alguma maneira
essa dor, essa angústia, esse vazio, né? Essa solidão que muitos de vocês sempre falam e trazem, e aí vocês devem estar aí se identificando, né, com as coisas que eu tô dizendo. Depois, né, e aí esse depois é de cada um, em algum momento a gente entende que precisa, né, não só cair a ficha, mas que a gente precisa começar a se adaptar, a gente precisa se inserir dentro dessa cultura, a gente precisa fazer, né, um pouco mais do que só conviver com as pessoas ali. Às vezes a gente precisa sair um pouco só da comunidade brasileira, a gente precisa se envolver com os nativos, com as pessoas que são dali, a gente, né, talvez já tenha aprendido a língua, ou se não aprendeu é hora de começar a correr atrás, porque a gente sabe que isso vai ser uma limitação para o resto da sua vida enquanto você não aprendeu o idioma. Então começa essa fase de aceitação, que é a fase que eu começo a me adaptar, né? Até que a gente chega na conclusão, né, desse luto, na conclusão dessa imigração ou dessa adaptação, que aí de fato a gente integra, de fato a gente tá ali e vê aquele local como um local agora do nosso novo lar, de coisas, de memórias que a gente já construiu, de lugares que a gente gosta, né, de realmente falar, não, aqui é o lugar que eu escolhi, eu tô feliz, eu tô bem, eu já consegui fazer muito desse cordão, né, cortar, na verdade, esse cordão umbilical com a família, com quem ficou no Brasil, eu já consigo ver que vai existir essa distância, eu já consigo ver que é assim mesmo, a saudade sempre vai doer, a saudade sempre vai estar lá, mas vida que segue, eu consigo tocar a minha vida, eu consegui me adaptar com outras pessoas, eu tenho uma rede de apoio ali também. Então é quando a vida realmente começa a entrar, né, num lago, né, calmo, né, tranquilo, onde a gente já começa a ver ali que tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Ah, sim, uma outra coisa aqui, né, muito bacana, duas coisas muito bacanas. A primeira é, a gente vai viver, né, muito, mas muito tempo a gente vai viver uma fase de ambivalência, tá? A gente sempre vai estar fazendo essa comparação entre o que eu tinha no Brasil, o que eu tenho aqui agora, o que eu perdi no Brasil, o que eu tô perdendo de ficar aqui agora. A gente sempre vai ter esses altos e baixos, a gente vai ter sempre esse contraponto, né? Por isso que às vezes é muito difícil quando as pessoas dizem para os imigrantes, ah, mas se tá tão ruim aí, vem embora. E aí ele não consegue vir embora, né? E quanto mais o tempo passa, mais ele não consegue vir embora. Por quê? Porque ele começa a pesar na balança, né? Existem coisas no Brasil que ele ainda quer, mas existem já muitas coisas no país novo que ele gosta, que ele se adaptou, que ele veio buscar, que ele tá conquistando. Então, como também largar isso? Como perder? Ele já fez um processo de migração, então ele também já sabe o quanto é difícil deixar um lugar e ir para o outro. Por quê, gente? Mais uma outra característica aqui, né, que eu já vou colocar aqui embutido nesse meio do caminho. Outra característica, se você faz o processo de voltar para o Brasil, né, de se reemigrar, né, assim como eu mesma fiz, é um outro processo de imigração. Não pense você que é mais fácil porque você está voltando para um país que você já conhece, que é o seu país, que é o lugar que você nasceu, onde está lá a sua família. Você vai sim ter que se readaptar, porque então a gente aqui, né, tem esse movimento de ambivalência, como eu estava dizendo, que a gente vai viver sempre muitos esses altos e baixos aí, né? Também temos que lembrar que uma outra característica é que o luto também é vivido, é muito pouco falado, mas também é vivido aí pelos nossos familiares, porque fica no Brasil, né? Porque fica também um vazio, fica também um espaço que não está sendo mais ocupado por você lá, né? E isso é um papo com outro momento também, né? Que é a volta da gente, ou então quando você vem visitar, que você sente uma coisa esquisita, parece que o seu lugar foi ocupado e você não faz mais parte dali, ou então até mesmo quando você, né, quando você liga, ou quando você quer resolver, ou quer tomar alguma decisão junto com a família, mas você nem opina, porque você não tá aqui, porque você já não faz mais parte, porque você tá aí na sua vida, né? Então a gente nem vai te falar. Então também tem esse luto, né, vivido dessa forma.
Outra coisa, né? O luto, esse luto, né, migratório, ele é transgeracional. O que quer dizer isso? Quer dizer, né, que é um luto que pode ser vivido de gerações por gerações, né? Às vezes, se você vai para fora, você vai ter filhos, né? Esses filhos, eles também vão sofrer, né, com esse luto, porque eles também não vão ter contato com essa família, que é a sua primeira família, eles não vão conviver, eles também vão ser criados numa cultura diferente, eles vão ser educados, né, e vão estar com pessoas, vão ter relacionamentos com pessoas que são pessoas como você teve que fazer, né, são amigos, são pessoas que você coloca ali, que substitui. Então, é um luto que pode sim ser sentido, né, por muitas gerações ainda depois, por conta, né, dessa mudança, dessa falta de raiz, desse lugar livre, desse lugar onde a gente está. Isso são essas características, né? E quero também trazer aqui, né, quais são os grandes 7 lutos que a pessoa que migra, ela vive, né? Então, o primeiro deles é o luto pela família, né? Pelos nossos costumes ali familiares, pelas pessoas que ficaram, por aquele luto onde a gente, de fato, não vai acompanhar mais, não vai estar mais presente em festas de aniversário, não vai ver pessoas mais idosas já envelhecendo, de repente não vai participar também, não vai estar presente no momento em que algumas pessoas mais velhas falecerem. Então a gente vive esse luto, né, desse lugar familiar da onde a gente pertence. Então isso é um dos primeiros grandes lutos que a gente vive. Depois a gente tem o luto da nossa língua, né, o luto do idioma. Eu não vou falar mais a minha língua, eu posso até ter aí os meus amigos dentro da comunidade, né, brasileira e tudo mais, mas ela não vai ser mais a minha primeira língua, ela não vai ser a língua que vai ser exigida, que vai ser falada em qualquer lugar, em qualquer canto. Então isso também é um outro luto bem grande que a gente vive. Depois a gente tem o luto pela nossa cultura, né, o luto realmente da cultura, dos nossos costumes enquanto brasileiro, né? O brasileiro gosta de samba, o brasileiro gosta de churrasco, o brasileiro vive, né, aí num clima mais tropical, o brasileiro é mais falante, o brasileiro põe a mão, o brasileiro... E num outro lugar a gente tem que se adaptar a toda uma cultura que é diferente, né? Por exemplo, eu tava lá, né, nos Estados Unidos, então aí a gente também não tem esse costume de colocar a mão, né, de abraçar, de 2 beijinhos para cá, 2 beijinhos para lá. A gente fica mais contido, os nossos movimentos são mais contidos também nisso. Então tem toda uma gama de coisas que a gente também vai sofrer, porque não é mais do jeito que a gente está acostumado. Mais uma coisa para a gente poder se adaptar, né? Depois a gente tem o luto, né, pela nossa terra, pelo nosso lugar. Aí vem sim o clima, a região que a gente morava, o jeito que é, né, às vezes até a paisagem que a gente tem das construções, do lugar onde a gente está, é completamente diferente. Então a gente também vive esse luto pela terra, pelo lugar, pelo olhar, pelo o clima, né? Quantas pessoas, hoje a gente sabe que temos aí também a depressão sazonal, por exemplo, né, que a depressão sazonal é justamente pelo clima. Pessoas que estão aqui, por exemplo, você imagina uma pessoa que mora no Nordeste, você imagina uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, né, que é um calor extremo, que é um clima super quente, úmido, agradável e tal, e ela vai para o Canadá, né? Ela vai para o Polo Norte, ela vai para um lugar onde é frio, né, com 30 abaixo de 0, neve a maior parte do ano, o sol não aparece, o tempo inteiro aquele clima esquisito, aquele clima de nublado, úmido, esquisito, né? Inglaterra, por exemplo. Então, como é que a gente faz? Né? Com certeza essa pessoa vai sentir uma adaptação, vai ser muito difícil para ela, e muitas pessoas sim desenvolvem a depressão sazonal e sofrem sim nesses períodos, que às vezes são até mais do que 6 meses aí na vida de vocês, né? Depois a gente tem o luto pelos status sociais, né? Que também é um luto enorme, enorme, né? Qual era a minha profissão, qual era o meu status social mesmo, né?
né, de que classe eu fazia parte, baixa, média, alta, enfim, naquele lugar, com quem que eu convivia, né, como que era o meu costume, eu tinha carro, eu não tinha carro, eu tinha carro do ano, eu não, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, quantas coisas a gente perde também nessa questão desse status social. Aí, de novo, né, a dor maior para as pessoas que vão, principalmente para quem vai expatriado, a uma esposa, né, expatriada aí, né, ela abre mão da sua carreira, ela tá lá, ela abandona tudo que ela fez e ela acaba virando, e tem muitas clientes que sofrem justamente por isso, né, não é que eu não goste de cuidar da minha família, da minha casa, eu até gosto, eu até sei fazer os afazeres de casa, mas eu saí às vezes de um patamar, de um estado social, às vezes eu tive uma carreira enorme, eu estudei pra caramba, eu tive um monte de cursos, eu cheguei num nível legal e de repente eu largo tudo para quê? Para virar dona de casa, né? Para ficar trancado dentro das quatro paredes, para ficar pensando se vai ter carne congelada ou descongelada para a hora do almoço, né? Não é que isso é menos, mas a sensação de incapacidade é muito grande, é um sofrimento enorme. Então esse começar do zero também, né, do estado social é muito difícil mesmo. Depois a gente tem o luto, né, que junta tudo isso, que é o luto do pertencimento. De novo, eu não sei onde eu tô, não sei quem eu sou, não sei quem sou eu nesse lugar. Eu começo sendo um número de passaporte, né? Depois as pessoas vão conhecer meu nome, depois elas vão ter, e é aquilo que eu disse no começo, elas não têm memória, a gente não tem memória daquele lugar, então parece que eu não pertenço, eu não faço parte, eu me reconheço naquelas pessoas, às vezes eu não me reconheço fisicamente, né? Às vezes eu não me reconheço também nesses costumes, nessa cultura, nesse jeito de falar, nesse jeito de se relacionar, no jeito de se cumprimentar, no jeito de trabalhar, né? Eu não consigo, eu não me pertenço, eu não faço parte disso aqui. É um estranhamento o tempo inteiro, dia após dia, momento a momento. Toda hora eu falo, nossa, eu não sou daqui, eu não pertenço. Então é como se tivesse o tempo inteiro esfregando na sua cara que realmente você não nasceu ali, que você não é dali, que você não faz parte daquele lugar, que você veio de um outro lugar e que você é diferente. Isso dói pra caramba, né? Isso dói, a gente não ter um lugar, a gente não saber que tribo a gente pertence, aonde a gente tá, né? Então depois a gente vai para o luto dos riscos físicos, né? Isso também é mais brando, vamos dizer assim, nem todo mundo acaba passando por isso, né? Os riscos físicos é assim, a sua integridade física, às vezes você vai para um país onde, sei lá, a cultura é muito diferente, ou às vezes é muito violenta, ou então você tem ainda medo, né? Pode ser até o contrário, né? Aqui no Brasil, não sei se eu vivo num lugar, num centro muito grande, onde eu tenho ameaça constante de ser assaltado, de parar no farol, ou de alguém bater em você, enfim, sei lá, né? E você vai para um lugar onde é muito calmo, muito tranquilo, você demora também para entender, para se adaptar, que aquele lugar é um lugar mais de paz, mas você também não sabe quais são os guetos, quais são os lugares que você pode andar, que você não pode andar, então também tem um pouco dessa insegurança, né, da minha localização, do meu andar, do meu conhecer qual é cada canto, qual é cada bairro, também tem esse luto, né? E é isso, gente, passou, né? Então é isso, né? Isso são aí todos os tópicos que eu queria trazer para vocês, e eu quero que vocês pensem também, né? De assim, olhando agora, falando desses 7 lutos aí, né? É importante que você comece a ver aonde é que cada um desses lutos está pegando mais para você, qual desses que está sendo mais difícil, né? Porque vai depender de novo de como você lida com essa situação. E aí eu quero trazer, né, para encerrar aqui, eu quero trazer algumas dicas, né, de como você vai lidar da melhor maneira possível com isso. Primeira delas, e não vou deixar mesmo ela por último, e não é menos importante, é muito importante, tá? Faz toda a diferença do mundo. Vá fazer terapia.
tá? Vá fazer terapia. A terapia pode te ajudar muito nesse autoconhecimento, nesse momento que você está sendo destruído, você está sendo chacoalhado, colocado de cabeça para baixo. Tudo que você tinha de segurança foi embora, desestabilizou, virou um grande caos. Eu não entendo nada, eu não consigo ver nada, tá muito confuso para mim, tá muito difícil. Eu tô com as emoções toda bagunçada, toda destruída. Então, vá fazer terapia e vou dizer mais. Se você puder, faça terapia antes de você ir. Se prepare, é uma pré-terapia para a imigração. Se prepare para fazer esse processo, porque antes de ir, você tem muita coisa que você pode fazer, inclusive o que eu disse no meio do caminho. Você pode fazer um ritual, você pode fazer esse movimento de ir se despedindo, de ir conversando, de já ir trabalhando as suas emoções, né? A segunda dica já é exatamente essa. Se você não conseguir fazer terapia, se você não quiser, cuide das suas emoções de uma outra maneira. Vá fazer yoga, vá fazer meditação, vá ficar perto da natureza, vai tirar um momento para você, chora, se descabela em algum momento da sua vida, escreva, né? Leia algum livro, faça um vídeo, né? Para você lembrar, fique nesse movimento das emoções, pare um pouquinho, presta atenção, o que eu estou sentindo hoje? É raiva, é ódio, é vazio, é tristeza, é amor, é alegria, é felicidade? Por que eu estou sentindo isso? Da onde saiu isso? O que aconteceu no meu dia a dia? Então você também pode mergulhar muito dentro das suas emoções e elas vão ditar muito para você o que é que está acontecendo, o que é que está pegando. Até mesmo, como eu disse, dentro desses 7 lutos você pode descobrir, cara, eu já percebi que para mim a questão de ficar longe da família é o pior. Não, eu percebi que para mim essa questão da cultura, do não falar a minha língua, que é o pior, né? Então você vai também sabendo onde você tem que lidar com isso. Outra coisa, né? Tente manter os seus vínculos familiares, os seus vínculos com as pessoas, com a sua terra natal, com o Brasil, mas tente manter com pessoas e com situações que sejam agradáveis, que sejam saudáveis. Evite pessoas pessimistas, evite pessoas que ficam levando você para baixo, que ficam toda vez que você liga, que ficam lamuriando, que ficam falando que estão morrendo, porque estão de saudade, porque você não vai voltar mais, porque não sei o quê, porque tá muito difícil. Então evitem esse tipo de situação, porque esse tipo de situação só vai deixar você num lugar desse luto migratório maior ainda, num lugar de culpa, né? Então não vão por aí. Outra coisa, tenha paciência com você, né? E com esse processo, como eu disse, pode durar mais de 2 anos, pode durar muito mais do que isso. Então tenha paciência, entenda que é um passo de cada vez, entenda que é passos de formiguinha, todo santo dia um pouquinho, toda hora você vai cuidar um pouquinho desse processo de adaptação aí sua, né? Tente construir uma rede de apoio o mais rápido possível, que seja no começo somente com os brasileiros, mas que depois você vá ampliando, que depois você vai sendo inserido dentro dessa nova cultura, desse novo lugar, desse novo país. Aprenda a língua, tá? Aprenda o idioma, isso é uma dica enorme, né? Porque ela vai trazer um processo de libertação absurdo para você. Depois que você aprende, você ganha, você tira barreiras, né, de limitações enormes que você pode ter justamente por causa do idioma, tá? Outra coisa, né, aposte aí, né, na sua adaptação. Então olhe sempre para esse processo, esteja cuidando disso, né, vai atrás, tente sair da sua zona de conforto, se arrisque um pouco mais, entenda que quanto mais você inserir, quanto mais você se misturar, quanto mais você ser curioso, quanto mais você tentar se misturar, mais esse sentimento de pertencimento vai acontecendo, mais você vai se adaptando, mais você vai realmente indo em busca da tua meta, que é de fato viver naquele país. Afinal de contas, você imigrou, você expatriou, você foi para lá e você aceitou essa ideia. Então, na hora que você aceitou, você sabia que você ia para uma aventura, que você ia para um desafio. Então, nada melhor do que a gente realmente cumprir, né? Olhar e fazer esse desafio dar certo na nossa vida, né? E uma outra, a última, que eu já até de alguma forma já falei, é isso, se insira o quanto mais você puder, né?
faça, participe de eventos, veja o que acontece naquela cultura, leia, fique sabendo aí, né, do país antes de ir mesmo no lugar. Então, vá se misturando, porque quanto mais você se misturar, mais essa postura sua de estar ali, de estar aberto, de se envolver com isso vai ser importante para você, tá bom? Então é isso, meus amores, minhas borboletas aí, como eu gosto de chamar vocês, que vocês tenham, né, uma ótima adaptação, que vocês possam aí, né, eu não sei que hora você vai estar ouvindo isso, se vai ser antes de migrar, se vai ser depois, se você já está aí há muito tempo, mas enfim, tá? Estou aqui sempre trazendo aí as informações para vocês de tudo que acontece psicologicamente por trás desse universo aí da expatriação. Um beijo enorme e até a próxima. Tchau!